Exato. E nesse período aí de quase 6 anos de KNN, chegou algum momento de vocês pararem e falar assim, puxa vida, eu acho que eu vou desistir desse negócio. Então, eu acho que assim, quando deu a pandemia, a gente pensou muito nisso, né, Elaine? Colocou o pé no freio, né? Porque a gente ficou com muito medo na época, Sim. até a gente tomar a decisão. Então, isso foi A gente nem tinha inaugurado ainda e foi A gente ficou numa apreensão, sabe? Num medo de acontecer. Tudo pode acontecer, né? Mesmo num ambiente que não está tendo pandemia, pode tudo acontecer numa empresa. Tá suscetível a muitas coisas. Mas era muito, assim, o medo era muito grande. Era muita gente fechando as empresas. E a gente abrindo, cara. E nós inaugurando. O pessoal achava a gente maluco. Contramão a gente ouviu de de tudo. muitos empresários. E vocês são malucos? Vocês são doidos? Vocês vão abrir mesmo? E a gente... Pois é, né? E aquilo que a gente fala, tem até um vídeo que eu fiz lá para poder divulgar, e fala sobre o destaque nacional da KNN, né, a Mambai, que teve esse destaque nacional. Você podia falar um pouquinho sobre esse destaque para a gente entender o porquê desse destaque nacional? A KNN Brasil, ela recebeu esse destaque em 2021 da um selo ABF, né, a Associação Brasileira de Franquias, de Franchising. Como melhor franchise daquele ano. E isso se deu muito por conta da expansão da época. Então, a KNN, ela... É como a Elaine falou, quando ela chegou a KNN pra ela, a gente nem sabia quem era KNN. O que era KNN? O que é KNN? A gente não sabia nem como pronunciar direito KNN. E aí, foi um boom, assim. Muitas empresas, muitas franquias KNNs abriram naquele ano de 2020 para 2021. O crescimento nosso durante a pandemia foi muito bom. E aí a gente ganhou esse selo, claro, né? Então hoje nós somos uma franquia muito grande. É uma franquia nova. Então a KNN Brasil, ela existe como franquia desde 2014. Ela é uma escola mais antiga, né? Só que como franchising desde 2014. KNN como franchise desde 2014 tem o quê? 12 anos? 12 anos? Né? Eu não sou tão boa de cálculo, gente. Desculpa, eu sou do idioma. Então, 12 anos que tem como franquia. Se você for comparar com outras franquias do mesmo segmento, é bastante diferença de existência aí, de anos de existência. Vamos lá, então. Qual é a dificuldade? Porque muitas pessoas não falam. A dificuldade é você abrir uma empresa em outra cidade. Vocês abriram primeiro aqui, depois Carapó, depois Jardim. Carapó, pertinho aqui, 70 quilômetros você chega. Jardim já é um pouco mais distante. Já. Né? Fala um pouquinho sobre essa dificuldade, né? De abrir em outra cidade, a dificuldade que tem. Então, Jardim a gente estava um pouco mais distante, né? Mas como eu era de lá, e a gente viu um mercado bom em Jardim. E Jardim está na região do turismo, né? Todo mundo lembra de bonito, mas Jardim tem muita coisa legal, né? E também tem a questão do turismo, que a gente precisa muito de um idioma, né? E a gente queria levar esse propósito da KNN para Jardim também, né? Mostrar para as pessoas que o idioma pode levar a outros lugares, né? Então, a gente ousou, né, inaugurar em Jardim, longe, né? Longe, mais perto, né, Elaine? Porque a Longe, família mais tava lá. Meus pais moram lá. Mais fácil, né? Mais fácil. E a gente passou por muita coisa, nós 4, né? Eu digo nós 4 porque, assim, os esposos têm que acompanhar. Exato, os esposos entraram na brincadeira, então, assim. Brincadeira. Muito na estrada, né? A gente viaja ainda muito, né? A gente passou muito perrengue, assim, nesse sentido, por conta das viagens das cidades. Eu acho que é uma coisa que não falam para as pessoas quando você vai abrir uma franquia, ou seja lá qual empreendimento fora da cidade, da sua cidade onde você trabalha, tipo assim, ou onde você vive, é que, cara, nenhuma cidade é igual. Nenhuma cidade é igual. Lógico que nem você falou, Carapó é pertinho. Cara, mas tem muitas coisas diferentes. Coisas que às vezes você acha que daria certo aqui, mas às vezes não vai dar certo lá. E estratégias, o que o pessoal gosta, o que não gosta. A cultura, né? A cultura da própria cidade. Tipo assim, como que movimenta dinheiro naquela cidade, como que o movimento gira naquela cidade de dinheiro, sabe? É diferente. E as pessoas não falam sobre isso. E a gente pode imaginar, eu tenho certeza que todo mundo que tá em casa, se fizer esse raciocínio, vai falar assim, não, mas
cara, eu não tenho tanta influência, assim, na minha cidade, eu não conheço tanto, assim, tanta gente na minha cidade, eu tenho uma vida simples. Só que, cara, juro, faz muita diferença. Muita diferença. Você conhecer a sua cidade, porque você conhece os negócios que podem ser parceiros seus. Você tem acesso a essas pessoas muito mais fácil, te dá credibilidade, porque você já vive lá, você já tem uma história lá. E isso faz toda a diferença. Você sabe onde que é bacana você fazer e onde que não é tão bacana. Porque também sempre tem, dentro do universo de uma cidade, as picuinhas que às vezes você não sabe, que existe uma picuinha entre empresa e tal, empresa outra. Aí, cara, sabe, esses pequenos detalhezinhos que às vezes você não dá muita moral, mas quando você vai mexer num negócio, os detalhes fazem muita diferença. Com certeza. Muita diferença. E aí, como empresa, quando você vai abrir numa cidade que você não conhece ou que você não tem tanta familiaridade, muda muito. Muda muito mesmo. Causa muito mais insegurança, inclusive. E Carapó, eu acho que foi a que mais a gente teve esse impacto, porque Jardim a gente já tinha uma familiaridade por conta da família da Elaine. Então, a gente meio que conhecia o espaço onde a gente estava pisando. Foi mais tranquilo, né? Exatamente. Agora, Carapó, a gente não conhecia tanto o mercado, não conhecia tanto a cidade, o espaço onde a gente estava pisando, sabe? E eu acho até que isso foi um erro nosso, né, Elaine? A gente não ter se preparado tanto nesse sentido, assim, de não ter estudado mais o mercado, se preparado com antecedência, Exatamente. se organizado com mais antecedência para abrir Carapó. E a gente aprendeu Na prática. na prática, Na né? prática. Na vivência. Aham. Vamos falar então um pouquinho sobre o idioma no presente, hoje e no futuro. Vocês podem dizer para mim, se vocês viram, com certeza vocês viram, vocês vão poder contar essa história pra gente aqui, que o inglês mudou a história de alguém, de algum aluno da KNN. Cara, a gente tem muitas. Muitas histórias. Tem várias, né? Mas Uma que marcou. eu acho assim, antes de falar de KNN, eu tenho uma história que eu tenho propriedade de contar, né? Que é a minha história Sim. com o inglês. Então, o inglês, ele mudou a minha vida. Como eu falei lá no início, eu estudei na adolescência, né? Porém, não era toda essa facilidade que a gente tem hoje para estudar, né? Eu morava na periferia de Jardim, com os meus pais. A gente não tinha uma vida muito fácil, né? Não faltava nada, mas eles trabalhavam e eles queriam mostrar para mim que o estudo me daria um caminho diferente, né? E sem saber, né, como seria esse futuro, meus pais, eles investiram em mim, né? Vamos estudar, vamos fazer inglês. E na época, alguns anos atrás, eu não vou falar quantos, senão vão descobrir minha idade, né? Denunciar a idade. E alguns anos atrás, o fazer inglês ou fazer um idioma era uma questão de status, né? E na época a gente não tinha muito dinheiro para pagar um curso de inglês. Então, assim, eu ajudava minha mãe a trabalhar, né? Minha mãe na época era diarista. Então, a gente trabalhava como diarista. Meu pai é motorista. Ainda, né? E assim, foi uma época muito difícil da vida da gente. Não tinha carro, a gente tinha uma casa muito pequena. A gente morava numa casa de 3 cômodos, pra você ter ideia, né? Mas mesmo assim, minha mãe, meu pai decidiram investir em mim, né? Vai lá e vai estudar inglês, sim, né? Porque adolescente não sabe muito o que quer da vida, né? Então, meu pai e minha mãe, eles sempre incentivaram que eu e meu irmão, a gente fizesse coisas diferentes, que a gente saísse da bolha, né? E nesse tempo aí, eu terminei o inglês, né? Com muita dificuldade. E a gente não sabia, eu não imaginava, né? Lá atrás, quando eu era adolescente, que talvez hoje eu estaria à frente de uma empresa, né? Que tem a ver com o idioma. Então, assim, as histórias da KNN são muito boas, mas eu acho que essa é a melhor história para a gente se contar. Com certeza. Né? E a KNN tem esse propósito, porque às vezes, Juliano, a mãe ou o pai, quando não tem um poder aquisitivo um poder aquisitivo pequeno, né? Talvez não pense falar, não, meu filho vai estudar fora, ou meu filho pode fazer um curso de idioma. Isso não é pra, né? Isso não é pra gente. Né? O Isso mundo não é muito mim. grande, o mundo é perigoso.
E meu pai e minha mãe, eles sempre tiveram essa mentalidade de falar, não, poxa, vai lá e faz, porque vai fazer a diferença na sua vida. Acreditaram, né? Acreditaram. Então, o nosso propósito de KNN hoje é esse, de mostrar que existe um mundo diferente para as pessoas, né? Que pode ser diferente. Né? Que vai somar. Que vai somar para essa mãe, para esse pai ou para esse aluno que está vivendo uma realidade aqui, mas que ele pode viver outras coisas, que ele pode ter outras oportunidades, tanto no trabalho, quando for viajar, fazer intercâmbio, enfim, para ter o poder de escolha que a Ana disse, né? Então, assim, eu acho que a minha história da KNN se confunde muito, então por isso que a gente, quando fala de KNN, o olho da gente brilha, né? Quando eu conheci KNN, meu olho brilhou. Porque a minha história se confunde muito com a da KNN, né? A gente tem várias histórias. Tem uma história também, mais né? recente, eu lembrei agora de uma aluna, essa é a mais recente, a Ivone. Ela é nossa aluna aqui de Mumbai. Mas tem muitas. Cada escola nossa, a gente tem várias histórias 6 legais. anos são várias São muitas histórias. Eu tenho história de aluno criança, eu tenho história de aluno de quase 80 anos. Inclusive, não tem idade para aprender o idioma, gente. Façam. É muito legal. E a Ivone, ela tá prestes a se aposentar. E ela começou a fazer viagens com a filha dela. Ela começou a fazer viagens. E essa aluna, ela tinha feito uma viagem antes de conhecer a KNN. Ela acabou fazendo uma viagem internacional. E ela se sentiu, assim, tão presa, tão amarrada. Porque é difícil mesmo você fazer uma viagem assim e você não conseguir se conectar, se comunicar do básico, né? Você se sente amarrado. E aí ela se sentiu muito amarrada e isso motivou ela a procurar a gente. E aí ela procurou a gente no início de 2025. Então, hoje ela é uma aluna que tem 1 ano e pouquinho de estudo com a gente. E ela fez uma viagem de novo em dezembro. E ela fez uma viagem internacional. Que legal. E ela filmou e tirou foto e falou e conversou com as pessoas. E ela mandava pra gente. Fala assim, gente, quero muito agradecer vocês. Vocês não têm ideia como é diferente. E isso, nossa, para nós que trabalhamos com isso, cara, é quase uma injeção de adrenalina, assim, Com sabe? certeza. Tipo assim, cara, olha, tá vendo? É esse o resultado. É isso que faz a diferença. E ela era uma pessoa que ela, cara, a vida inteira ela trabalhou pra, tipo, cuidar dos filhos e criar os filhos. E hoje ela tá conseguindo colher frutos do trabalho e do esforço da vida inteira dela. Fazendo algo muito legal, que se conecta muito, que é com a família dela, com a filha dela. E ela fez isso através do idioma, sabe? Ela fez uma primeira viagem, não curtiu tanto, porque ela se sentiu muito amarrada. E ela fez de novo e foi uma experiência totalmente diferente. Ela falou assim, cara, é mágico. É mágico você conseguir falar com as pessoas, você entender. Exato. E você ser você mesma. Porque eu sinto que quando a gente não fala um idioma, ou quando a gente não compreende bem um idioma, é como se você fosse uma versão limitada de você mesmo. Então você até consegue passar uma dica para um gringo que vem, você até consegue ajudar uma pessoa, ou ser ajudado, mas aquilo é tão raso. Tipo assim, não é possível que as pessoas querem ter experiências tão rasas, assim, sabe? A gente pode ter experiências tão profundas através do idioma, que mudam tanto a sua vida, que impactam a sua alma. Não é possível que a gente vai se limitar, sabe? E eu acho que isso é o mais legal. E ela mostrou isso na pele pra gente. Mas tem muitas outras experiências legais. Né? De colaboradores que mudaram. Eram alunos e depois foram professores. Se tornaram professores através do primeiro trabalho, foi ser professor na KNN, através do idioma. Nós temos casos de alunos que chegaram pra gente com 4 anos de idade na época da pandemia. Como parou as escolas, o desenvolvimento das crianças na primeira escola, né, nas escolas, nas séries iniciais, foi muito prejudicado, principalmente do pré, né? E aí essas crianças chegavam pra gente, os pais desesperados, porque as crianças não estavam conseguindo desenvolver, os pais não conseguiam fazer isso em casa, até porque trabalhavam, tava toda aquela loucura. E a gente teve casos de criança que a gente viu segurar o lápis a primeira vez, tipo assim, na nossa frente. A criança não conseguia desenvolver, segurou e fez. E sabe, é desde esse pequeno gesto que faz a diferença pra gente, que você fica tipo assim, meu Deus, estamos fazendo certo, até esses mais impactantes de viajar, de sair pra fora, de conseguir um emprego, de fazer um intercâmbio. A gente tem tantos alunos que param o curso que estão fazendo intercâmbio. Falou, pô, demais, né? Inclusive, isso é uma coisa nova da KNN. A gente tem intercâmbio agora. Legal. Então, a KNN, a gente abriu em 2024, em 2025, perdão, a gente teve um programa de intercâmbio que começou em 2025. A gente inaugurou uma escola, a KNN Brasil inaugurou uma escola em Orlando. Então, hoje existe uma KNN em Orlando. Você pode estudar na KNN em Orlando, você pode fazer um intercâmbio. Cara, isso é inédito. Nós somos a única escola no Brasil que consegue fazer um intercâmbio pra estudar na escola da KNN lá em Orlando. Isso é muito legal, sabe? Top. Então...
E para eu conhecer a KNN, como que eu faço? Ah, Juliano. Os nossos amigos aqui estão Juliano, assistindo. Você, né? ó. Cara, Como primeira que eu coisa faço? que eu indico, nos procurem nas redes sociais. Nós temos Instagram, procura aí KNN Amambai, KNN Jardim, KNN Carapó, procurem nossas redes, procurem a KNN Brasil no Instagram. Nós temos um canal no YouTube da KNN Brasil com Muito infinitos vídeos maneiros, viagens, programas institucionais que a KNN oferece, não só para alunos, inclusive para outras pessoas. Procurem lá, é muito legal. A gente tem blog e, claro, você pode visitar a nossa escola quando você quiser. Nós abrimos das 8 da manhã até as 9 horas da noite, de segunda a sexta, e sábado a gente também abre de manhã e de tarde. De manhã a gente abre das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Vão lá, provem do nosso cafezinho. Aqui em Amambai a Rose faz um cafezinho maravilhoso. Um beijo, Rose. Então, visitem a nossa escola, tenho certeza que vocês vão ser bem recebidos. A gente é conhecido por ser muito animado e muito receptivo. E sempre tem coisa diferente acontecendo. Tem de tudo um pouco, né, Elaine? Sim. A KNN não tem um dia igual, né? A gente brinca que não tem rotina na KNN. Aqui em Amambai, inclusive, a gente tá bem pertinho aqui do podcast. A gente tá umas 2 quadras, perto ali do The Best, açaí. Perto ali do consultório do Dr. Pistorello, do lado do consultório do Dr. Pistorello. Vai lá, conhece a gente, dá um oi, dá um alô. A gente sempre tá lá. Você vai lá conhecer a nossa energia. Você vai sair energizado. Conhecer o nosso material, né? A metodologia. Eu já fui lá, eu sei como que é, muito bacana. A gente sempre tem alguma novidade que tá rolando. É diferenciado mesmo.